O governo liberou 50 bilhões de reais como incentivo para os bancos aderirem ao programa Desenrola, que foi lançado nesta semana. O recurso será usado para renegociar dívidas de pessoas que ganham até R$20 mil e tenham pendências bancárias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o montante será disponibilizado como crédito presumido, ou seja, em forma de compensação tributária sobre os valores negociados entre devedores e credores. Em sua live semanal, o presidente Lula disse que o Desenrola vai permitir que as pessoas se libertem de pequenas dívidas para poderem se endividar novamente, só que de forma responsável. O presidente disse ainda que quem gosta de dívida é pessoa rica. A gente separou esse trecho, acompanhe. Porque pobre não gosta de dever. Pobre gosta de pagar aquilo que ele deve. Por isso que está havendo uma grande procura para tentar resolver o problema da dívida. Porque todo mundo quer andar de cara limpa. Todo mundo quer entrar em qualquer lugar de cabeça erguida, alegre, porque não está devendo. Quando a pessoa deve e não pode pagar, a pessoa fica embaixo. Só quem gosta de dever muito é rico. Tem um ditado que diz que rico tem duas alegrias. Uma quando toma dinheiro emprestado e a outra quando não paga. Tiago Pavinato. Lula foi preconceituoso, associando quem tem recursos, quem acumulou capitais, com o desejo de ser inadimplente, de querer dever, e falou que rico também tem prazer quando não paga determinada dívida. Rico de caloteiro, né? Mas eu também não sei se isso é uma ofensa. Que afinal de contas, vamos lembrar o seguinte: Lula é aquele presidente que fala que nós da direita temos preconceito de pobre em aeroporto, mas ele só viaja em private jet plane. Né? Quem é que da classe média? Quem não tem um tio que tem um avião particular? Quem não tem um tio que tem um King Air, que tem um Citation na garagem da casa popular com uma varanda pro pum? Né? Não, é só gente muito rica que tem um jato particular. Agora, como é que compra esse jato? Agora, os maiores fortunas que nasceram do nada no Brasil. Teve açougueiro que virou billions no governo dele. Então, se ele está falando que gosta de tomar a dívida e que gosta mais ainda de não pagar a dívida, é porque ele conhece muito bem os ricos que convivem com ele. Não falo pelos ricos que não convivem com Lula, porque esses de fato devem sofrer e trabalhar demais. Mas os ricos que estão ao redor do Lula, ó, dá um toque pro amigão aí, dá um toque para ele. Ele tá revelando o esquema de vocês. Tá? Fala para que ficou feio. É porque que o Lula só anda com rico, todos nós sabemos. Que o Lula só anda de jato particular, todos nós sabemos. Que ele só fica em hotel 5, 6 estrelas, todos nós sabemos. Que ele só fuma os cubanos mais caros, todos nós sabemos. Os vinhos mais caros, os uísques mais caros, os single maltes mais caros, todos nós sabemos. Agora, se ele não é milionário, porque ele diz que não é, ele não tem nada no nome dele. É sempre de um amigo dele. Portanto, esse amigo dele, que é rico para poder, né, oferecer para o Lula esse bem bom, como diz minha mãe, esse bem bom, ele deve ser dessa laia, de que gosta, fica feliz quando vem o empréstimo e que fica mais feliz ainda quando não paga. E não paga ainda quando está no governo dele, é melhor ainda, porque não cobra. Logo, essa fala do Lula é muito infeliz. E quando ele fala, ele dá que o pobre ele vai pagar a dívida para poder se endividar de novo, e depois ele fala que a alegria do pobre é pagar o que deve. Então, se ele tá pagando uma dívida, dá para ficar endividado de novo, porque ele gosta de cara limpa, eu acho que é a cara do Lula que não tá muito limpa. Vai ser um desenrola por ano, né? Ele tomou alguma coisa antes, ou fumou alguma coisa antes de falar isso, porque não casa uma coisa com a outra, é logicamente incabível dentro da mesma frase. Zé Maria, quem gosta de dever é rico, pobre gosta de pagar. Lula reforça o nosso... É por isso que ele investiu tanto na reforma tributária, que o pobre gosta de pagar. Agora, Zé, para quem na campanha eleitoral
se enalteceu dizendo que iria pacificar o país, está muito distante disso, né? Até porque é subjetivo, o que é rico, o que é pobre. Para muitos aqui, rico é quem consegue, por exemplo, ir no supermercado e não pechinchar, não ficar escolhendo, né? Eu, por exemplo, que estou cercado de ricos. Eu sou classe média baixa, vindo lá de Medina, e não tem acesso a essas coisas que o Pavinato fala. Olha o Zé com a falsa modéstia do Zé. Mas o homem é chacareiro, até onde eu sei. Mas na verdade é o seguinte, é o blá blá blá. Lula se especializou nisso e sabe muito bem que tem um efeito positivo na política. Infelizmente a política brasileira ainda tem espaço para esse tipo de coisa, esse blá blá blá, essa falação sem limites e sem base. Todo mundo sabe que a reputação é uma das coisas mais importantes que as pessoas têm na vida. Seja ele pobre, classe média ou rico, né? Sem reputação, nós não somos nada. E tomar dinheiro emprestado e não pagar é perder a reputação. Eu sou de um interior, de uma cidade onde que todo mundo zela muito com isso para não ganhar o nome de velhaco. Essas pessoas que compram fiado e não pagam, né? Traduzir, ele é o presidente da República e uma referência, sim uma referência nacional, não adianta. E ele, falando assim, traduz uma cultura para o Brasil que não é uma cultura boa. Nós temos que pagar as nossas dívidas. Isso é bíblico. Nós temos que pagar as nossas dívidas sempre. Se você não consegue pagar, você não deve tomar dinheiro emprestado, você não deve contrair dívidas. Existem percalços? Existem, mas eles são as exceções. Não pode colocar isso como regra. Esse programa Desenrola, para mim, tem uma coisa positiva, que é dar a Lula essa palavra. Deveria ter um desenrola do próprio governo. Levar lá no Palácio do Planalto o projeto e diz, Lula, vamos desenrolar o governo? Já temos 6 meses de governo, o governo tem enrolado, não faz nada. O governo está gastando e não está encontrando objetivo. O governo está patinando. Essa pauta internacional não vai levar o Brasil dos brasileiros a nada. Vai levar a nada. Então é hora de aplicar um programa Desenrola no próprio governo para tentar desenrolar o governo. Por outro lado, esse desenrola propriamente dito, ele culturalmente, ele deseduca, porque passa a mensagem mesma dos refis de que, olha, vamos gastar, vamos tomar dinheiro e aproveitar enquanto brasa tesoureiro que a gente acerta no final. O perigo é se ele estiver entusiasmado assim por causa da linha branca. Mas é óbvio, né? Exatamente. É disso que se trata. O sujeito lança é tão óbvio, é tão primário os passos, é tão previsível o governo, que eles lançam um programa para o cara conseguir renegociar as dívidas dele, para ele poder se endividar de novo, porque semana que vem ele vai lançar outro programa para ele comprar os eletrodomésticos. Olha, é isso aí, é ridículo, porque essa fala do Lula é uma fala simplória. O Lula, ele tem um discurso que ele é facilmente absorvido pela massa. Será que é efeito da linha branca, Dantas? O quê? Ai, meu Deus, eu não sei. Olha aqui, eu não sei o que você está falando. Nem eu. Depois você explica aí pro pessoal. O que acontece é assim, ele tem esse discurso, tanto é que durante a campanha, durante as campanhas, especialmente nessa última, ele foi aconselhado a focar o seu discurso no que o marqueteiro chamou ali de economia popular. Marqueteiros e os conselheiros ali mais próximos. O Lula tem que abrir a boca para falar sobre o que eles consideram economia popular, que é isso aí, é o populacho, né? É você falar aquilo que o sujeito ouve, e tal, não, o Lula está do nosso lado, sim, não sei o quê. Ele não está do lado de você, trabalhador. Ele não está. Ele estaria se dissesse para você o seguinte: não faça dívidas, especialmente aquelas que você não pode pagar. Por quê? Porque toda dívida tem um credor e o credor vai te cobrar uns juros e a sua dívida vai custar 2, 3 vezes ou até mais, dependendo de quem seja o seu credor. Se ele fosse realmente preocupado, se estivesse realmente do lado do trabalhador, ele estaria falando isso.
ajudando ali, o ministro da Educação estaria trabalhando para tentar colocar esses conceitos, né, de economia básica lá na grade curricular, para as pessoas poderem pelo menos saber fazer melhor a sua economia doméstica. Porque quando você estimula o sujeito a comprar, ele muitas vezes não sabe que não vai poder comprar aquilo, ou ele vai roubar, ou ele vai se endividar. É o mesmo Lula que fala, não, pode roubar um celularzinho, não tem problema. Então, assim, esse tipo de discurso é o pior discurso, é o discurso populista, é o pior discurso que você pode ouvir de um político, mas é o que você normalmente vai ouvir, porque o político não está aqui para falar verdades para o eleitor, ele está aqui para engambelar o eleitor. A maior parte dos políticos está aqui para falar aquilo que o eleitor acha que gostaria de ouvir, né? São sedutores, são mágicos, são ilusionistas. No final das contas, no final do dia, é isso. Ele está lá desfrutando, né, dos seus milhões, que hoje o presidente da República é um homem rico, né, com imóveis, com dinheiro na Previdência, com milhões na Previdência, milhões na conta bancária, é um homem rico, né, foi pago para fazer palestras que, na verdade, eram esse tipo de discurso, subia para falar essas platitudes, né, subia no palanque, né, em eventos organizados por patrocinadores, que eram empresas que tinham interesse no governo, que tinham negócios com o governo ou que eram beneficiadas com normas, licenças e empréstimos do governo. Então, infelizmente, as investigações que apuravam essas palestras não chegaram a lugar algum. Então, elas foram consideradas lícitas, né? Assim como o fato do filho dele ter uma empresa, né? Um dia é monitor de zoológico, no outro dia abre uma empresa de tecnologia, de telecom, seja lá o que for, recebe um aporte multimilionário de uma empresa de telefonia que foi beneficiada por um decreto do próprio presidente da República. Mas nunca ninguém achou que isso fosse tráfico de influência, crime, nada. Então tá tudo legal, tá tudo certo, são todos inocentes. Para fechar, Beraldo, além de tudo isso, o presidente Lula disse que Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, deveria ganhar o Prêmio Nobel de Desenrolação, caso o programa Desenrola tenha resultados positivos. Depois dessa fala do Lula vai ser difícil, né? O pessoal da equipe econômica deve estar um pouco desapontado com o Lula, né? Calma, quem vem de linha branca tá feliz pra caramba. Olha, é o governo do charlatanismo, né? A gente precisa lembrar que talvez mais ou menos um ano atrás, o Lula estava fazendo um discurso contundente criticando a classe média, porque a classe média tinha mais de um carro, a classe média tinha mais de uma televisão, mais de uma geladeira, que o problema do Brasil era a classe média. E aí ele assume a presidência e os grandes programas que ele apresenta de estímulo de consumo são justamente para estimular a compra de automóveis e agora para estimular a compra da chamada linha branca, dos eletrodomésticos. E aí a gente precisa ver o seguinte, essa fala, o Lula está com raiva, né, dos seus pares, os ricos. Segundo dados oficiais, o rico no Brasil é quem ganha acima de R$15 mil mensais, né? Então o Lula claramente faz parte desta elite, e aí ele reclamou dos países ricos que contam historinha, ele acredita, e depois eles não entregam. Agora está aí fazendo novamente críticas a quem é rico, que o rico ele gosta de dever, que ele não gosta de pagar e blá, 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 blá. Mas aí você olha para o governo, a gente precisa lembrar que a maior devedora de ICMS, por exemplo, do Rio de Janeiro é a Petrobras. Petrobras que tem lucros aí na centena de bilhão de reais de lucro, não paga o que deve de ICMS ao estado do Rio de Janeiro. A gente precisa lembrar que os fundos de pensão das empresas públicas, que foram geridos, e agora são de novo geridos por pessoas indicadas pelo PT, causaram um rombo aos seus beneficiários, aqueles aposentados que passaram a vida contribuindo para essas empresas, rombos bilionários, investimentos em absolutamente nada, prejuízos horrorosos. E hoje, esses fundos estão devendo e adivinha quem está pagando? O pensionista.
Eles têm que ou trabalhar mais para pagar o rombo, ou os já aposentados veem a sua renda diminuir porque eles estão tapando um buraco gerado durante os governos do PT. Esse discurso do Lula não faz absolutamente nenhum sentido, porque o programa Desenrola, ele deveria ter como ponto de partida justamente aquilo que o Dantas falou, educação financeira. Porque não estou falando da taxa de juros, eu estou falando do custo do dinheiro ao consumidor. Quando você vai financiar o carro, quando você vai comprar alguma coisa a prazo, pedir um dinheiro emprestado no banco, não te custa 13,75, te custa muito mais do que isso. E este é o grande problema brasileiro, é o chamado spread bancário, onde você trabalha, pega o seu dinheiro e entrega para o banco e para o governo. E para você mesmo vai muito pouco. O governo, ele simplesmente não ensina as pessoas a saírem desta dinâmica. O governo, que não deveria ter banco, mas já que os tem, não usa esses bancos para trazer esse spread bancário para baixo. Faz sentido um Banco do Brasil ter dezenas de bilhões de reais de resultado em um ano? Nada disso faz sentido. Mas aí a gente se lembra, este é o governo do charlatanismo. E as pessoas vão sendo iludidas. E o governo fica aí se especializando nisso, que faz de melhor para ele, pior para o povo brasileiro. As pessoas vão às custas de benefício fiscal para os bancos, isso não é de graça. As pessoas vão lá se liberar para poder pegar novos empréstimos, se submeter aos juros altos que temos no mercado brasileiro, e daqui a pouco vão estar endividadas de novo. Então, fica aí o cachorro correndo atrás do rabo e a gente não consegue ver avançar a vida, melhorar a vida das pessoas no Brasil. Ô Beraldo, você acha que esse programa não vai dar nem pro cheiro, então? Olha, só da linha branca.